Agora, em Efésios capítulo 4, o texto começa dizendo: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A carta aos Efésios é uma das 4 cartas da prisão. Paulo escreveu essa carta da prisão. E por isso ele começa o capítulo dizendo: Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, do chamado que Jesus deu a vocês. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, e Deus é em todos. E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, e aqui Paulo cita um texto de Salmos: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ele cita aqui Salmo 68, verso 18. E aí ele diz: que significa ele subiu? Senão que também descer às profundezas da terra, simbolizando a morte de Cristo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, simbolizando a ressurreição de Cristo, depois de ressuscitar, como está dito em Lucas 24, verso 51, estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. E Jesus e o próprio Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E esses são os 5 ministérios. E qual é o fim dos 5 ministérios? O fim de preparar os santos para a obra do ministério. E ele designou esses ministérios com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E para um propósito, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até quando? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que a gente possa chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é o propósito? Que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem aos erros. Ou seja, aqui está declarado que nós devemos não ser como crianças, mas nós devemos ter a nossa fé firme, para que nós não possamos ser enganados por falsos profetas. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Ou seja, a Igreja de Deus é edificada na medida que cada membro realiza sua função no corpo. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. E eles perderam toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus.
E quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer uma coisa: despir-se do velho homem. O velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E a serem renovados no modo de pensar. E também vocês aprenderam a revestir-se do novo homem. E esse novo homem foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E aqui Paulo cita um texto: quando vocês ficarem irados, não pequem, que está relatado em Salmos 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. E ele continua dizendo: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não façam isso, não deem lugar ao diabo. E aí ele diz: a pessoa que furtava, não furte mais. Antes ela faça uma coisa: trabalhe. Faça algo útil com as mãos. Para quê? Para que você tenha o que repartir com os que tiverem necessidade. E ele fala mais uma coisa: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Como está escrito em Mateus 12, verso 34. Pois a boca fala do que o coração está cheio. E no versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E façam isso, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e também sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Como está escrito em Mateus 6, Jesus no Sermão do Monte disse: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E assim termina Efésios capítulo 4.